Depois vamos repetir, queridos, o versículo 15, 16 e 17, que diz assim: depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem haveríamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, nós sabemos que este versículo 15 é continuação, ele dá continuidade ao ensinamento, né? Do capítulo 21. Aqui nós vemos, queridos, que Paulo, ele pretendia ir a Jerusalém, né? Ele já havia saído de Jerusalém, andado por toda aquela região que o Senhor havia mandado, levando o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, entre os gentios, para os gentios, ou seja, fora do território de Israel, né? Ele saiu ali do país de Israel e levou a mensagem, o evangelho de Cristo, para aquele povo que não era israelita. Mas no meio dos gentios haviam muitos israelitas, pessoas que saíram do seu país e foram morar em países que não tinham o mesmo costume de observar a lei de Moisés, assim como acontece com o povo de Israel até hoje. Paulo, ele foi separado para este ministério, e com ele muita gente, não foi só Paulo. E Paulo, ele foi e saiu pregando o evangelho de Cristo. Andou toda aquela região, toda aquela circunvizinhança, todos aqueles lugares, aqueles países, digamos assim, porque ele foi muito longe levando o evangelho de Cristo, e depois ele tinha que voltar para Jerusalém. Até porque Jerusalém era a capital do seu país, né? Ali a capital de Israel, digamos assim, e ele teria que voltar mais cedo ou mais tarde para Jerusalém. Mas quando Paulo saiu de Jerusalém, ele era Saulo, né? Ele era Saulo, aquele homem israelita, conhecedor da lei e zeloso da lei de Moisés até não querer mais, né? E quando ele saiu dali, ele era esta pessoa. Mas no caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus, o que o transformou completamente. Agora ele continuava sendo israelita, ele continuava conhecedor da lei de Moisés, ele era fiel à lei de Moisés, mas agora ele conhecia também a Jesus e conhecia também o evangelho de Cristo, né? Então o que aconteceu? Que Paulo andou por toda aquela região e foi levando este evangelho de Cristo. E este evangelho de Cristo, como todos nós sabemos, ele vai além. O evangelho de Cristo, queridos, ele não anula a lei, ele apenas vai além da lei, né? Ele vai além da lei de Moisés. A lei de Moisés, como disse Paulo, foi só o professor que ensinou acerca de Jesus, que ensinou a respeito do reino espiritual que viria com Jesus sobre a terra, a saber, o Espírito Santo de Deus, né? Que tornou as coisas espirituais, as coisas materiais em espirituais. O Evangelho de Jesus, somado ao Espírito Santo, trouxe o poder de Deus para a face da terra. É o poder de Deus entrando no natural, na natureza humana. Então, o que aconteceu aqui, queridos? Paulo, ele saiu de Jerusalém de um jeito, levou o evangelho de Cristo e voltou de outro jeito. E quando Paulo voltava para Jerusalém, não só ele vinha de outro jeito, como todo o caminho por onde ele passou, levando o evangelho de Cristo, também foi transformado, não somente a vida de Paulo.
E nós observamos aqui, você que estuda, que conhece o livro de Atos, ou você que vem acompanhando os nossos cultos, que já são bastante pessoas, graças a Deus, que têm visualizado os nossos vídeos de culto, né? Você vem observando que no decorrer do livro de Atos, você vê que o evangelho de Cristo foi anunciado pelos apóstolos, mas que o inimigo esteve acompanhando tudo muito de perto, fazendo arruaça, fazendo artimanha, levantando maneiras e muitas maneiras de impedir que o evangelho de Cristo fosse disseminado sobre a terra. Naquele tempo ele fazia isso, nos tempos de Jesus ele fez, nos tempos dos discípulos ele fez, e até hoje ele anda fazendo. Então, observe isto, que durante a caminhada, durante a levada que Paulo fez deste evangelho, o inimigo das nossas almas estava à espreita de Paulo e dos demais discípulos. E quando Paulo chegou a Jerusalém, não era diferente, não foi diferente. O inimigo já estava esperando Paulo em Jerusalém para perturbar Paulo, para castigar Paulo, né? Enfim, o tempo todo o inimigo não brincou. O tempo todo do ministério de Paulo, o inimigo não brincou. O inimigo sempre, queridos, a intenção dele é matar. A intenção dele é destruir, é exterminar, é não deixar vivo. O inimigo não brinca. A intenção dele o tempo todo é exterminar da face da terra aquele que está trabalhando com seriedade, com sinceridade para Deus, né? Então, o que nós vemos aqui nestes primeiros 3 versículos? 15, 16 e 17. Que depois que Paulo esteve diante dos discípulos, que o Espírito Santo usou aqueles discípulos, aqueles profetas, para dizer a Paulo que em Jerusalém ele haveria de ser preso, né? Paulo, ele não desistiu. Ele não desistiu, ele continuou seu ministério, ele continuou a sua caminhada. E Paulo, nós observamos no ensino passado, que mesmo ele ouvindo do Espírito Santo que ele sofreria levantes do adversário em Jerusalém, mesmo ele sabendo no que ele haveria de padecer em Jerusalém, ele não desistiu. Ele colocou no coração que tinha que terminar o seu ministério em Jerusalém, e assim o fez, né? Então, aqui nestes 3 versículos, nós vemos o quê? A continuidade daquela situação, né? Então, depois que aqueles profetas, que aqueles amigos de Paulo, que aqueles irmãos de Paulo em Cristo, fizeram de tudo para que Paulo não viesse para Jerusalém, mas Paulo insistiu em vir, então eles deram continuação na sua viagem. E aqui estes 3 versículos nos mostram que eles continuaram seu caminho e estavam vindo para Jerusalém. Aqui no versículo 17 diz assim: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Olha, queridos, o evangelho de Cristo já havia sido disseminado, né? Não só por Jesus, porque o próprio Jesus pregou muito em Jerusalém, fez muitos discípulos em Jerusalém, né? Como também pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos que Jesus deixou. Eles também pregaram muito o evangelho em Jerusalém e já havia ali muitos crentes, né? Já haviam ali muitos convertidos ao evangelho de Cristo. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, que não veio só Paulo, veio todas as pessoas que estavam com ele, eles foram muito bem recebidos por aqueles irmãos, né? Vamos adiante nos versículos 18 a 20, que diz assim: no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu
ministério Deus fizera entre os gentios. O 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Olha só. Eles chegaram em Jerusalém e foram para a casa de Filipe. Chegando ali na casa de Filipe, os anciãos que já sabiam que Paulo ia para lá, foram todos para a casa de Filipe. Quem eram os anciãos, querido? Eram os anciãos que outrora zelavam pela lei de Moisés, cuidavam unicamente da lei de Moisés. Mas agora aqueles anciãos, ouvindo o evangelho de Cristo, se converteram a Cristo, né? Não foram todos, mas uma grande quantidade deles, né? Grande quantidade dos israelitas, que eram zelosos da lei, que só conheciam Deus através da lei de Moisés, agora conheceram Jesus e aceitaram a Jesus como seu Salvador e se converteram a Jesus. Então, quando eles souberam que Paulo estava em Jerusalém, na casa de Filipe, todos eles foram para lá. Se não todos, mas muitos deles foram para a casa de Filipe encontrar com Paulo. Chegando lá, Paulo recebeu, tudo bem, e depois Paulo tirou aquele tempo e contou para eles minuciosamente, ou seja, contou detalhadamente o que Deus havia feito entre os gentios através da vida de Paulo, né? Então, aqueles anciãos viram que muitos judeus que viviam entre os gentios também aceitaram o evangelho de Cristo, também ouviram, né, o evangelho de Cristo e aceitaram. E aqueles falaram para Paulo, muito felizes, que chegou a milhares, né, de judeus que viviam entre os gentios, eles também receberam o evangelho de Cristo e todos eles eram muito fidedignos à lei de Moisés. Mas mesmo assim, que eles eram fiéis à lei de Moisés, que eles zelavam pela lei de Moisés, eles receberam o evangelho de Cristo e foram muitos judeus que habitavam entre os gentios. Ou seja, judeus dispersos, né, que saíram do povo de Israel e foram morar em outros países, em outras regiões. Aí, repetindo aqui, o versículo 18 a 20, diz assim: No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Aliás, é Tiago, queridos, não é Filipe, é Tiago. E todos os anciãos vieram ali. É o 18. Era na casa de Tiago, não era na casa de Filipe. Perdão, queridos, é na casa de Tiago. Então, queridos, o Paulo entrou ali, né? Os anciãos foram ali e Paulo, aproveitando daquela reunião, né, já foi expondo para os líderes, né, do evangelho, os líderes da igreja em Jerusalém, o que Deus havia feito através dele, né, entre os gentios. O 19 diz: E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Gente, que maravilha! E ouvindo, o 20, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Né? Que maravilha! Então, queridos, você vê aqui o sucesso da obra de Deus feita através da vida de Paulo. O sucesso do cristianismo que Deus promoveu, né? O Espírito Santo mesmo, pessoalmente, fez esta grande obra através da vida de Paulo, não somente de levar o evangelho do reino, mas também de fazer prodígios e maravilhas, né, sobrenaturais.
que confirmavam o Evangelho de Cristo, confirmavam os prodígios e maravilhas, os milagres operados pelo Espírito Santo, não somente o milagre de propagar a palavra de Deus de maneira tão poderosa, mas os milagres de cura, de libertação, de ressurreição. Eram muitos os sinais que o Espírito Santo fazia através da vida de Paulo e dos seus companheiros, né? Então foi um grande sucesso aquele ministério e eles já estavam chegando em Jerusalém. Mas vamos ler agora do 20 ao 24, que diz assim: E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, aliás, queridos, é do 21 ao 24, diz assim: E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devemos circuncidar os filhos, que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, porém, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Olha só o que aconteceu aqui, queridos. Enquanto Paulo com a sua equipe, enquanto Paulo com seus companheiros voltavam para Jerusalém, cheios de alegria, cheios de contentamento, se sentindo realizados acerca daquilo que Deus havia, daquele ministério que Deus havia colocado na mão deles, eles voltaram realizados, contando para os anciãos, para os irmãos, para aquela igreja, né, do qual eles faziam parte, do grande sucesso que foi a obra de Deus através da vida deles. Enquanto estavam felizes, querido, o inimigo já havia preparado o terreno, né? O inimigo já havia preparado todo aquele levante, toda uma situação para colocar embaixo, para derrotar tudo aquilo que Paulo havia feito, tudo aquilo que o Espírito Santo já vinha fazendo. Para você ver aqui, queridos, o quanto o inimigo chega primeiro, o quanto o inimigo ele é organizado, que se você não estiver firme em Deus, se Deus não estiver fazendo a sua obra através de você, queridos, certamente o inimigo vai te jogar embaixo, né? Então, o que acontece? Quando eles chegaram em Jerusalém, toda aquela situação já tinha sido formada. Que os anciãos chegaram e falaram para Paulo: olha, Paulo, realmente foi maravilhoso o que Deus fez através da tua vida entre os gentios, né? Mas aqui já estão falando que tu prega contra a lei de Moisés, que tu saiu pregando pelo meio dos gentios e pelo meio dos israelitas que moram entre estes gentios, que não é mais para eles guardarem a lei de Moisés, que é para eles darem as costas a Moisés, não guardarem mais a lei, né? Não circuncidar mais os seus filhos, e que tu anda pregando isso, que é para eles deixarem a lei de Moisés. Por que o inimigo usou este argumento, queridos? Porque o inimigo sabia o quanto a lei de Moisés era importante para o povo de Israel. A lei de Moisés para o povo de Israel, queridos, era o próprio Deus, né? Eles o tinha a lei de Moisés, o próprio Moisés, de uma estima muito grande. Falar para o povo de Israel que não era para obedecer mais a lei de Moisés
dar as costas a Moisés era algo muito terrível para aquele povo. Eles não iriam aceitar de maneira nenhuma. Aquele argumento era apropriadíssimo para o inimigo usar, né? Dizer que Paulo estava colocando na cabeça do povo de Israel, que vivia entre os gentios, que era para eles deixarem a lei de Moisés e não obedecerem mais a lei de Moisés, que era a lei do próprio Deus. Olha só que mentira, não era isso, né, que Paulo pregava, não era isso que Paulo falava. Paulo apenas acrescentava sobre a lei de Moisés agora o evangelho de Cristo. Mas ficava bem claro que o evangelho de Cristo jamais em tempo algum feriria a lei, né? Tá certo que alguns costumes eles teriam que deixar, né? Alguns costumes, alguns mandamentos que servia apenas para o povo de Israel, né? Como a circuncisão, como guardar o sábado, né? E muitas outras situações. Mas não dar as costas completamente à lei de Moisés, né? O evangelho de Cristo, o próprio Jesus falou, ele não veio abolir a lei, mas veio aperfeiçoar, né? Então, queridos, era isto que Paulo fazia, era isto que Paulo pregava, porque o próprio Espírito Santo pregava através de Paulo. Mas quando Paulo chegou em Jerusalém, toda aquela armadilha, aquela armação já estava montada, né? Para prender Paulo, para prenderem os amigos de Paulo e criar toda uma situação complicada para Paulo. Então os anciãos tiveram uma ideia para amenizar aquilo, né? Eles disseram: olha, Paulo, nós temos 4 jovens que estão fazendo voto, né, para se purificarem antes. Vamos ver aqui o versículo 24. O versículo 23. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma eles contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei, né? Então, os anciãos aconselharam Paulo a fazer aquilo para que a multidão que agora ia se reunir, porque sabiam que Paulo havia chegado, né? Para que a multidão visse que era mentira, que Paulo havia abandonado a lei de Moisés, mas que ele também guardava a lei de Moisés naturalmente, como se nada tivesse mudado, né? Não só de palavra, mas de atitude. Esta foi a ideia dos anciãos, que ele se juntasse aos jovens, que ele gastasse, né, com a purificação dos jovens, fizesse aquilo junto com eles, para o povo não só ouvir, mas ver que Paulo também guardava a lei, ele também era zeloso da lei e que nada daquilo que havia sido disseminado entre o povo era verdade, né, queridos? Olhe que situação, para dar um jeito naquilo que o inimigo já tinha formado, já tinha criado, montado ali em Jerusalém contra Paulo. Este, queridos, é o inimigo das nossas almas, astuto, né? O inimigo, Jesus mesmo disse que o inimigo das nossas almas, ele é astuto, queridos, ele é arrumador, né? Ele é formador de discórdia, né? De discórdia, de divisão, de discussão, fazer arruaça com ele mesmo, colocar as coisas embaixo, desvalorizar, como é que a gente diz, esqueci a palavra agora, mas vou me lembrar, para que as pessoas sejam tidas do contrário do que as pessoas são, né? Se a pessoa é fiel, se a pessoa é verdadeira, se a pessoa tem uma boa índole, um bom caráter, principalmente quando a pessoa carrega o nome de Jesus.
O inimigo, ele cria situações para envergonhar, para difamar, era essa palavra que eu queria me lembrar, para difamar a pessoa. E assim, o inimigo tentou toda aquela situação para colocar Paulo, o povo contra Paulo, mentindo a respeito de Paulo, né? Assim o inimigo das nossas almas. Mas o nosso Deus, querido, conhece muito bem o nosso inimigo e Deus sabe lidar com ele. Portanto, quando nós fazemos a obra do Senhor, abraçados pelo próprio Senhor Jesus, quando ele mesmo faz a sua obra através de nós, não adianta o inimigo levantar, queridos. Não adianta. Deus vai criando maneiras de vencermos o adversário das nossas almas, ou seja, ele mesmo vai vencendo por nós. E nós temos vitória quando nós nos levantamos para anunciar o Evangelho de Cristo. E nós estamos de novo neste tempo, queridos, onde Deus está nos chamando para novamente disseminarmos sobre a face da terra o evangelho do reino, o evangelho de poder, o evangelho trazido pelo próprio Jesus querido sobre a face da terra. Agora este mesmo evangelho, Deus vai levar novamente sobre toda a face da terra de maneira muito rápida. Porque Deus está levantando grande avivamento espiritual que vai levar o evangelho do reino sobre toda a face da terra novamente. Para isso, Deus está chamando a mim e a você para nos unirmos neste grande exército, sermos o Paulo da nossa geração, o Paulo da nossa ocasião, né, queridos? Porque é a nossa vez de levarmos o evangelho poderoso do reino de Cristo. Da mesma maneira que Paulo levou, da mesma maneira que os discípulos de Jesus, que os apóstolos de Jesus levaram no tempo da igreja primitiva. Agora é a nossa vez. Deus está chamando a mim e a você. Vamos correr para os braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos entregando verdadeiramente corpo, alma e espírito, para que nós possamos ser lavados no sangue do Cordeiro e moldados a ponto que nós tenhamos condição de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. E assim o Espírito Santo fazer esta obra através de nós. Glória a Deus, aleluia, queridos. Venha para os braços do Pai. Se entregue verdadeiramente a Jesus, querido. Ah, irmão, mas eu já sou evangélico, que maravilha. Agora busque cada dia mais intimidade com Deus. Agora ore e diga, Senhor, eis-me aqui para ser o teu atalaia, para ser o teu instrumento, o teu vaso, para ser usado assim como Paulo e os discípulos foram usados, para levar o teu evangelho sobre a face da terra neste nosso tempo. Glória a Deus e aleluia. E você vai ver, queridos, voltar aos púlpitos das igrejas o mesmo evangelho de poder. Prodígios e maravilhas que não se vê mais, mas Deus está levantando mais uma vez. Entre nós, queridos, esta grande maravilha. Glória a Deus e aleluia. Queridos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por este culto, agradecendo por esta palavra, por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, por mais este culto, muito obrigada pela Tua palavra. Oh, Pai santo, que a Tua palavra entre no nosso ser e nos transforme, faça de nós o Teu atalaia, para que nós possamos ser usados nestes últimos tempos, meu Pai, para levar mais uma vez o Evangelho do Reino sobre a face da terra. Oh, Pai querido, abençoa que mais e mais e mais pessoas possam ver estes vídeos, oh Pai, destes cultos, meu Pai, ou outras maneiras que Tu vem usando para levar este Teu convite sobre a face da terra. Pai santo, Pai amado, muito obrigada por tudo. Jesus querido, muito obrigada. Espírito Santo, em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Espírito Santo, muito obrigada.
por esta palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, e vai fazendo a tua obra através de nós, através deste pequeno culto, deste pequeno vídeo. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Queridos, se você encontrar destes vídeos, deste culto, veja, nós estamos precisando de inscritos, queridos. Se você sentir no seu coração, se inscreva no nosso canal. Ore por este ministério. Ore que este ministério está iniciando com muita luta, com muita dificuldade, mas estamos levando adiante. Pela graça e misericórdia do Senhor. Ore por nós, queridos, faça parte deste ministério e já comece fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Se você encontrar a primeira parte, procure a segunda. Se você encontrar a segunda, procure a primeira. E leve para adiante, queridos, esta grande obra. Muito obrigada a todos, em o nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor.